Olá, estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à série de encontros Complexidade e Saberes em Diálogo. Eu sou a Alessandra dos Santos, uma das coordenadoras do projeto, junto com o professor Renato Figueiredo. Nós somos do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ensino e Conhecimento Científico. E estamos aqui hoje para falar sobre mais um programa, na verdade é o último encontro do ano de dezembro, né, dessa série. E lembrando que essa série tem como foco dialogar com professores, pesquisadores, conhecer suas experiências de pesquisa, explorar a relação de seus trabalhos com as possibilidades de divulgação e popularização da ciência no contexto educacional, investigando nesse processo as contribuições da teoria do pensamento complexo de Edgar Morin, e também correntes epistemológicas convergentes, como a transdisciplinaridade e a ecologia de saberes. Então, nesse nosso projeto e mais esse encontro, temos a honra de receber os professores Danilo Rafael Silva Santos e Silvia Maria dos Santos Oliveira. Eu vou aqui chamá-los para participar e vou fazer uma breve apresentação, né, e depois a gente abre para conversas, tá bom? Então, estamos aqui todos presentes, eu faço uma breve apresentação. O Danilo, o professor Danilo, ele é mestre em ensino pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, aqui da UESB, em Vitória da Conquista. Ele possui licenciatura em Química pelo Instituto Federal da Bahia, com experiência na área, ele já tem experiência na área, né? E também a formação dele possui a ênfase em ensino de Química. Ele também é membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ensino e Conhecimento Científico, GEPEC. A professora Silvia, ela possui licenciatura em Pedagogia pela UESB, ela possui especialização em Gestão Escolar pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada e também uma especialização em Educação Ambiental pela Faculdade das Águas Emendadas. É mestranda no programa de pós-graduação em ensino da UESB e também membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ensino e Conhecimento Científico. Então é um prazer, Danilo, Silvia, tê-los aqui hoje. E convido o professor Renato para dar uma palavrinha para a gente. Boa tarde, Danilo, boa tarde, Silvia, boa tarde, Alessandra, tudo bem? Estamos aqui, então, na nossa última live, né? Nosso último encontro. Então, eu queria dizer que estou aqui, com o bonezinho que Silvia me presenteou na nossa comemoração de final de ano, que foi maravilhosa. Quem não foi, perdeu. Viu, Silvia? Adorei, você sabe que eu gosto de boné, eu adorei. Então, hoje vamos ter aí, então, os nossos dois mestrandos, quer dizer, Danilo agora já terminou o mestrado dele, e não estão participando mais mestrandos por conta de que, como são professores da educação básica, né, a grande maioria, então estão agora na época de, conselho de classe. Então foi isso, porque pelo menos tivemos aí duas colegas mestrandas que já terminaram, que já são mestras, desculpe, mas que não puderam participar aqui dessa nossa conversa porque estão em conselhos de classe. Nós estamos fazendo aqui essa live, assim que chama, né, Alessandra? No dia 17 de dezembro. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer muito a Danilo, quero agradecer muito a Silvia a participação, para a gente começar aí a nossa conversa. Então, a Alessandra já deu aí, mais ou menos, já deu a introdução, que ela faz muito bem, sobre o nosso projeto, vocês também já conhecem, porque já participaram. Enfim, é isso. Eu quero agradecer muito a participação de vocês e depois a gente conversa um pouco mais sobre a coisa que a gente sempre pergunta para todos que participam da nossa conversa, a questão da pertinência com a divulgação e a popularização da ciência em relação ao trabalho de vocês. É isso, né? Ok, beleza. Olha só, eu posso fazer uma pergunta, que o nosso tema é pesquisa de mestrado, complexidade e ensino, né?
A gente pode começar com o Danilo. Que tal, Danilo? Porque você já concluiu o mestrado, agora está, né, em processo da candidatura para o doutorado no mesmo programa. E como é que você vê isso, Danilo, a pesquisa, essa relação da pesquisa de mestrado com a teoria da complexidade e o ensino? Fala para a gente. Pronto. Muito obrigado, Alessandra e professor Renato. Eu acho, né, professor Renato, que a gente deve começar se inspirando um pouco no que a gente sempre fala durante as reuniões do GPEC e do que Morin faz na maioria de suas obras. Que eu acho que é um dos raros autores que fazem isso, praticamente em todos os seus textos, que é se expor, contar de si, se colocar diante da sua teoria. E é basicamente isso que a gente faz nas pesquisas do GPEC e as pesquisas que envolvem o pensamento complexo de Edgar Morin. Então, nada melhor do que eu começar falando como é que eu cheguei até o mestrado em ensino, né? Eu nunca imaginava que um dia eu iria ser professor, embora eu já tivesse grande afinidade por estudar. Foi somente quando eu adentrei na graduação, no curso de licenciatura em Química, que eu peguei mesmo gosto aí pela profissão, e hoje eu posso dizer que eu sou um dos que mais defendem a educação aí, as transformações necessárias, essa adequação necessária, tanto que eu coloquei isso como um dos focos, né, do meu trabalho de mestrado. Então, durante a graduação, eu sempre tive muitas experiências com a sala de aula, alguns que são obrigatórios, né, os estágios supervisionados, mas também programas de iniciação à docência, como o PIBID, né, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e também a residência pedagógica, que são ótimas oportunidades para que os professores em iniciação, né, iniciação da sua docência, possam estar lá no chão da sala de aula e verificar como construir a sua formação docente, a sua identidade docente diante dos desafios de um ensino. E eu, nas minhas experiências em sala de aula, eu sempre tive essa percepção de que os estudantes, eles estão muito distantes assim do que é aprendido, ensinado numa sala de aula, eles não se interessam muito pelos conhecimentos que são apresentados, principalmente quando a gente fala em ensino de ciência, no meu caso específico da química. Eles consideram que temos enorme quantidade de conteúdos, fórmulas, e isso, de certa forma, os distancia, né? Os distancia da proximidade de uma ciência que ela basicamente está em tudo ao nosso redor. Ela é de fundamental importância para o que nós temos hoje na nossa sociedade. Então, eu sempre busquei, durante essas minhas experiências com sala de aula, tentar, de certa forma, modificar esse modelo de ensino conteudista que muitas vezes se reproduz nas nossas unidades de ensino, buscando metodologias diversificadas que atraíssem o estudante, trazessem de volta para o protagonismo que ele necessita ter diante do processo de aprendizagem, bem como também desse processo de desenvolvimento de conhecimento. E eu utilizava durante essa minha experiências docentes, algo que me influenciou muito na minha infância, que era os animes. Animes que são representações audiovisuais de histórias em quadrinhos japonesas. E eu me lembro muito bem que na minha infância eu contava as horas ao sair lá do ensino médio, das aulas do ensino médio, para chegar até em casa e assistir aí um anime que era a sensação do momento. E eu acho que até hoje ainda é, né, que é o Dragon Ball Z. E eu percebia que, de certa forma, esses animes, eles contribuíam para a minha construção de visão de mundo, e eu buscava justamente, nas minhas experiências agora como docente, utilizar também deles como um aliado do professor para tentar justamente favorecer essa formação do estudante, que ele se sinta parte desse processo educativo com algo que está, de certa forma, engendrado na cultura deles, né? Inclusive, tem uma autora brasileira, que é a autora que eu utilizo no meu estudo, chamada Sônia Maria Baile-Lutten, que ela tem um livro justamente chamado Cultura Pop Japonesa, e ela estuda isso há mais de 50 anos, justamente os impactos da cultura pop japonesa na cultura ocidental, inclusive nas diversas áreas, dentre elas a educação. Nesse livro, inclusive, tem vários outros autores que trazem essa potencialidade. E mais à frente eu vou falar por que esses animes, esses mangás, eles se alinham perfeitamente com a perspectiva do pensamento complexo, uma vez que o Edgar Morin vai falar lá na frente da necessidade de religar as culturas. Então, eu sempre tive esse instinto, né, de tentar modificar essas aulas tão tradicionais de química para trazer de volta o estudante para a função que ele tem em sala de aula, o protagonismo que ele necessita e a importância desse conhecimento para a vida destes jovens. De certa forma, eu já pensava em complexidade, mesmo sem antes conhecer o pensamento complexo, nem o autor Edgar Morin, que é uma crítica que eu também faço aos cursos de formação de professores
que raramente não se vê falar, raramente não se encontra algo que se fale sobre Edgar Morin nesses cursos, inclusive no de pedagogia. E ele é um importante filósofo que tem contribuições muito importantes, justamente porque ele reflete sobre a educação diante das incertezas desse momento em que nós estamos na nossa história. Então, foi ao chegar no mestrado em ensino, ao participar da seleção, chegar no mestrado em ensino, principalmente ao adentrar aqui no GPEC, no Grupo de Estudo, Pesquisa, Ensino e Conhecimento Científico, que eu tive o contato direto com o pensamento complexo de Edgar Morin, e a partir das contribuições, das discussões, junto com os colegas de grupo de pesquisa, bem como a discussão de livros de autores, não somente de Morin, mas de outros que estão nas vizinhanças do pensamento complexo, eu pude consolidar essa ideia que eu desenvolvi com a minha pesquisa de mestrado, muito também por contribuições do professor Renato, que tem já grande destaque nos estudos que envolvem o pensamento complexo aqui na nossa região. Então, eu elaborei justamente o meu trabalho de pesquisa de mestrado, um trabalho que é intitulado da seguinte forma: Por um ensino despetrificado, diário de uma aventura no navio Perseus em companhia de Dr. Stone. Mas de onde eu tirei essa metáfora da petrificação, esse termo? Que eu acho que é um termo novo, não consegui encontrar pesquisas que utilizassem esse termo petrificação do ensino. Justamente de um anime chamado Dr. Stone, que vai tratar justamente de uma petrificação que existe na população mundial, onde todos são petrificados, toda a população, e misteriosamente, depois de milhares de anos petrificados, a sociedade ela ressurge na figura de um jovem cientista chamado Senko, que é o primeiro a ser despetrificado e decide, a partir de então, trazer de volta a ciência, que deixou de existir, bem como também trazer de volta, despetrificar todas as outras pessoas. Então, é um anime que envolve muitas questões científicas, que envolve a química, ajuda nessa aproximação dos estudantes, mas também questões éticas, morais, como, por exemplo, será que seria interessante trazer de volta à vida todas as pessoas do mundo, trazer de volta as pessoas más, ambiciosas, as mazelas da sociedade? Será que, excluindo a contradição, a gente teria de volta o avanço da sociedade? Será que a sociedade historicamente construída ela se desenvolveu eliminando as contradições? E não foi assim. A contradição sempre fez parte do processo de desenvolvimento da ciência e da sociedade. Isso quem vai falar também é o Bruno Latour, um autor que a gente estudou aí durante esse meu período do mestrado. Então, justamente, eu trago todas essas metáforas para consolidar a ideia de que existe uma petrificação no ensino, um ensino que também, de certa forma, exclui aquele que é contraditório ao não ter um diálogo entre as disciplinas, e mais do que isso, um diálogo entre a cultura humanística e científica, que é algo que o Edgar Morin coloca como preponderante para a educação do futuro. E isso quem falou e estudou muito foi um físico inglês chamado Charles Spencer Snow, que em sua palestra, intitulada As Duas Culturas de uma Segunda Leitura, que está em formato de livro, ele fala justamente que ocorreu esse distanciamento histórico entre ciência, a cultura científica e a humanística, e justamente isso talvez foi preponderante para o desenvolvimento histórico da ciência, até chegar nessa situação que nos encontramos atualmente. Mas o Edgar Morin vai falar que na conjuntura atual de problemas multidimensionais, globais, não é mais cabível formas simplistas de se enxergar os fenômenos que estão ao nosso redor. E isso também se embasa no que acontece na educação. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês uma citação desse livro aqui, muito interessante, de Edgar Morin, que é A Aventura de um Método e para uma Racionalidade Aberta, que ele trata justamente do que é importante nesse processo de religação, fazendo uma metáfora de uma tapeçaria. Ele vai falar o seguinte: que enquanto não religamos os conhecimentos segundo os princípios do conhecimento complexo, permaneceremos incapazes de conhecer a trama comum das coisas e das ações. Não veremos senão os fios separados de uma tapeçaria. Uma tapeçaria ela é constituída de muitas cores e materiais, seda, lã, algodão, e se só conhecemos os fios individualmente, mesmo que identifiquemos perfeitamente cada um deles, jamais conheceremos a imagem da tapeçaria. É preciso conhecer não só a constituição dos fios, mas também os processos de composição e a imagem do conjunto. Ou seja, já não é mais cabível que exista essa separação, principalmente quando a gente pensa de ensino, uma separação disciplinar, porque as questões que envolvem a sociedade nessa nossa era contemporânea, o Edgar Morin vai colocar que não é mais cabível essa forma de pensar simplista.
essa forma de pensar, de certa forma, ainda carregando os traços do cartesianismo e positivismo que influenciaram diversas áreas da sociedade, dentre elas a da educação. Mas a gente, no pensamento complexo, não rejeita o cartesianismo, não rejeita o positivismo, a gente considera que foram, sim, importantes correntes de pensamento que favoreceram o desenvolvimento histórico da sociedade. A ciência se desenvolveu nisso. Tudo que temos hoje é por causa dessas correntes. Porém, o que a gente defende é que, na atualidade, elas já não são mais suficientes. E o pensamento complexo ele é um caminho. Ele oferece um caminho possível, um novo meta-ponto de vista para enfrentar essas incertezas, esses desafios da nossa era contemporânea. Não é mais cabível, por exemplo, nós estamos no século XXI, o estudante ir para uma sala de aula, acumular a quantidade enorme de informações e somente absorvê-las, guardá-las na cabeça como se fosse um banco de dados, como aborda a autora chamada Maria da Conceição de Almeida, ou mesmo o Morin, ele fala também no livro A Cabeça Bem Feita, que não é mais cabível nós termos cabeças bem cheias, repletas de informações, isso não se torna conhecimento, porque para se tornar conhecimento tem que ter relevância para a vida desse jovem, e destinação diante dos desafios do futuro, mas que tenhamos cabeças bem feitas, que saibam se posicionar, utilizar o conhecimento ao seu favor. Uma autora que a gente estudou durante esse ano no GPEC, chamada Isabel Stengers, vai falar da necessidade de uma ciência lenta, uma desaceleração da ciência. E seria, no contexto de uma escola, tratar minuciosamente os conteúdos, mais detalhadamente. A ciência ela se desenvolveu historicamente no instinto de velocidade. E, como eu já disse, isso influenciou muito no desenvolvimento de muitas áreas da sociedade, dentre elas a da educação, mas isso já não é mais cabível na atualidade. É preciso ocorrer uma ruptura epistemológica, como fala o Gaston Bachelard, para que a gente tenha de volta o avanço do espírito científico, que é algo que parece que está paralisado no tempo. O estudante ele não é mais protagonista, ele não busca novos conhecimentos, ele não se cativa por aquilo que é aprendido ou ensinado numa sala de aula. Estamos aí no século da era tecnológica, né? Temos chat GPT, inteligência artificial, e se o estudante ele tem todas essas informações que são passadas em sala de aula na palma da mão, por quê? Que ele vai se interessar em, na sala de aula também estudar esses determinados conteúdos? A gente pode, sim, tratar de forma mais reduzida esses conteúdos, para que a gente tenha de volta o desenvolvimento e a importância da educação que tem para a sociedade, principalmente quando a gente pensa no ensino de ciências. Então, são essas reflexões que embasam, de certa forma, a pesquisa que eu construí durante o mestrado. Como é que se consolidou essa pesquisa? Eu embarco justamente numa viagem, em um navio chamado Perseus, que é um navio construído pelos personagens do anime Dr. Stone, que eles o utilizam justamente para desbravar os mares em busca de respostas do porquê da petrificação e os caminhos para sair dela. É justamente esse navio que tem esse nome chamado Perseus não à toa, porque Perseus foi o herói grego que arrancou a cabeça da Medusa, o ser que causava a petrificação, ou seja, libertou seu povo da petrificação. E eu utilizo justamente esse aspecto também, de certa forma, mitológico, para poder justamente consolidar o porquê, os caminhos dessa petrificação a partir dessa viagem que eu faço com diversos autores, com diversos filósofos da ciência, como Ludwig Fleck, Thomas Kuhn, John Latour, também quem trata de mitos, como Claude Lévi-Strauss, justamente para consolidar essa ideia de como é que chegamos a esse processo de estagnação, de acolhimento de tudo de muito bom grado, que se instaurou na nossa sociedade, que se instaurou principalmente quando a gente pensa de ensino, esse reconhecimento de que o conhecimento ele talvez já tenha sido findado, não tem mais evolução, não pode mais evoluir. Muito pelo contrário. A sociedade se desenvolveu por meio do desenvolvimento da ciência e do conhecimento. Por que agora a sociedade ela somente acolhe tudo que já foi feito, não se preocupa com as necessidades do futuro? O que as gerações futuras vão ter justamente para enfrentar os problemas do presente e também do futuro, as novas gerações? Então, eu utilizo justamente esse navio como um recurso, uma metáfora da mitologia grega, justamente com essa metáfora da petrificação, para encontrar um possível caminho, um caminho para sair desse enriquecimento que se instituiu na sociedade. E essa viagem, ela vai culminar justamente na construção de um diário, que é o formato do meu texto. A construção de um diário, no qual eu vou relatando essas minhas experiências durante essa viagem. Coloco lá, inclusive, datas fictícias que vão justamente se relacionar com a história do anime Dr. Stone. Eu coloco essas datas e vou refletindo sobre como sair desse processo
de estagnação que se instaurou no ensino, e em específico, no caso mais específico do meu texto, no ensino de ciências. Então, essa viagem ela vai culminar justamente na produção de um solvente. Eu já trago uma relação aí com a minha área, né, que é a química. Um solvente que seja capaz de despetrificar, de solubilizar essa pedra do pensamento, essa pedra que se instituiu no ensino e na sociedade. E eu chego à conclusão de que os ingredientes mais fundamentais desse solvente são justamente a empatia, a compreensão e a aceitação das contradições, que é algo que está muito excluído na sociedade. E quando a gente pensa de educação, isso também está muito presente, principalmente nesse distanciamento entre as áreas que existem durante esse período escolar. Mas a gente sabe que temos exceções, não são todas as escolas que são assim, e nem a gente culpa também o professor. Não podemos culpar o professor. O professor ele também não tem culpa sobre esse enriquecimento, porque também foi formado sobre a lógica tradicional, cartesiana, e de certa forma ele encontra muitas resistências para tentar sair desse processo de enriquecimento. Mas cabe a cada um tomar essas suas atitudes para tentar, de certa forma, modificar, fazendo a sua parte. O Edgar Morin coloca isso muito bem nas suas obras. Cada um fazendo a sua parte, talvez essa mudança se torne possível e no futuro nós tenhamos uma geração que saiba enfrentar adequadamente esses problemas globais multidimensionais que formas simplistas, cartesianas e fragmentadas já não são capazes de compreender em sua totalidade. Então, essa minha viagem, ela culmina justamente com a produção desse solvente, mas também com um convite. Um convite para que educadores, eles se sintam atingidos pelo que eu abordo no meu texto e busquem também buscar essa despetrificação interior, pois tudo começa pela educação. Tudo começa pela educação. Só vai ter a geração de um enfrentamento adequado lá no futuro se lá na base do pilar, que é a educação, e o professor está lá nessa base, promover essa transformação no ensino que tem que atender a novas demandas. Inclusive, eu trouxe aqui para também um outro livro chamado Reinventar a Educação, de Edgar Morin e Carlos Jesus Delgado Dias, que também foi um livro que eu utilizei aí durante a minha pesquisa do mestrado, e eu trouxe duas citações bem importantes. Uma que o Edgar Morin ele fala justamente dos desafios dessa reforma da educação. Ele vai falar o seguinte, na página 96, que trata-se de um processo que não pode reduzir-se a modificações conjunturais ou de infraestrutura, e sim de uma reforma profunda que atenda simultaneamente os vazios da educação contemporânea e a façam efetiva para capacitar os seres humanos a resolver os problemas fundamentais e globais. Uma reforma que deve resolver a impossibilidade que supõe o dilema da formação de professores. Ou seja, ele já fala justamente a importância dos educadores nesse processo, posto que é necessário educar os educadores mediante ações posto que é necessário educar os educadores mediante ações de transformação, que sejam pioneiras, marginais a princípio, mas que irão crescendo e se diversificando mediante a participação de amplos os setores e o auxílio da energia do espiral, com a qual a reforma do pensamento retroalimenta e reforma o ensino e vice-versa. Então, não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe que não é fácil o professor tentar modificar, a gente sabe das dificuldades da escola, a gente sabe das limitações, da carga horária que é exigida de um docente hoje, principalmente quando a gente fala não somente das ciências, né, mas também de todas as outras áreas. A gente sabe que é difícil, mas cabe ao professor buscar essa coragem de tentar modificar, fazer a sua parte para que, quem sabe, as novas gerações tenham também essa volta da curiosidade, do protagonismo que ficou há muito tempo apagado aí da nossa sociedade. E o Edgar Morin ele vai tratar nesse livro justamente disso como um processo de reinvenção. É como se fosse lá no ânimo que eu utilizei na minha dissertação. Lá a ciência deixou de existir. Ela precisou ser reinventada, e para que ela fosse reinventada, ela teria que se adequar às novas demandas de uma era de pedra que nada mais de ciência existia, e que existia uma nova necessidade para a sociedade ressurgir meio a um contexto em que nada mais existe. E a educação ela precisa desse processo de reinvenção. E aqui temos uma outra citação muito interessante. E vai falar justamente na página 145 que essa reinvenção retoma a mensagem de Rousseau e dos grandes humanistas. Ensinar é ensinar a viver. Recoloca o indivíduo e suas circunstâncias sociais e ambientais no centro da atenção educativa. Reinventar a educação se expressa aqui nos imperativos: viver, compreender, conhecer,
a humanidade e o humano. Significa aqui trabalhar por uma educação que deixe de ser apenas um dos dispositivos com o qual contam as sociedades para acolher, acompanhar, seduzir, conduzir e controlar, e transformá-la para que recupere e realize em novas condições a sua finalidade. Qual é a finalidade? Tornar possível aprender a viver em nosso tempo. E isso está totalmente alinhado com o pesquisador que foi convidado aqui no encontro anterior do projeto Complexidade e Saberes em Diálogo, que é o Juremir Machado. Ele vai falar que o ensino, a educação, ela tem que estar alinhada com o ar do nosso tempo. O ar do nosso tempo é o ar da tecnologia, do ChatGPT, mas também da cultura pop japonesa. Por isso que eu utilizei ela no meu estudo. Por isso que, justamente, você pode perguntar em uma sala de aula, em uma conversa com os estudantes, muitos deles vão ter assistido muitos anos, vão ter lido, eles vestem camisas, eles utilizam de cosplays, eles estão impactados por essa cultura, e por que o professor não pode utilizar isso a seu favor? Isso seria estar alinhado com o pensamento complexo de Edmund Morin quando ele fala da religação entre cultura humanística e científica. Isso é uma forma de arte, é uma forma de trazer de volta o protagonismo do estudante frente a esses desafios da nossa era contemporânea. Isso é que eu acho que é a principal contribuição de fazer pesquisa que envolve complexidade, foi a principal contribuição que eu tirei dessa minha experiência com o pensamento complexo aí durante o mestrado. Eu acho que é isso aí, Alessandra. Ok, muito obrigada, Danilo. Foi ótima as suas referências, né? E eu vou abrir, a gente vai abrir para pergunta, né? Mas antes a gente vai escutar a professora Silvia ainda. Mas só aproveitando que quando eu entrei no grupo, a primeira coisa que eu vi foi a sua apresentação, sua defesa, né, do mestrado. Eu confesso que eu pouco entendi, né, porque ainda estava chegando, ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. E hoje, principalmente hoje, não hoje em dia, mas hoje, no dia de hoje, 17 de dezembro, eu entendi mais ainda e tive mais profundidade no seu trabalho, né? Na forma como você falou aqui, da sua construção, né? Dentro da pesquisa e tal. Muito interessante, muito bom. Obrigada pelo compartilhamento. E agora eu chamo a professora Silvia e eu faço a mesma pergunta. Professora, diga para a gente como é que... Bom, o Danilo ele já acabou, né? Ele começou, fez esse trabalho lindo dele e agora a Silvia está no metade do caminho. Como é que é isso, Silvia? Como é que foi esse encontro, né, da sua experiência como professora no chão de escola, a vontade de fazer um mestrado, o encontro com a complexidade e a construção desse seu caminho agora pelo mestrado? Conta um pouco para a gente. Ok, boa tarde novamente aos participantes. Agradecer o convite de Alessandra e do professor Renato para participar dessa conversa. E, assim, eu já sou professora da Rede Municipal de Educação do município de Vitória da Conquista há 17 anos. E desde que me formei em pedagogia, como foi dito no início, na apresentação, eu sempre nutri o desejo de fazer um mestrado. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha esse desejo de fazer o mestrado, eu também queria fazer algo que contemplasse as minhas reais expectativas, do que poderia me aproximar, como o colega Danilo falou aí no início, de me trazer para dentro da pesquisa, de me sentir participante diretamente da minha pesquisa. Então, assim, o que eu via nas pesquisas desenvolvidas é esse distanciamento. A gente fala numa terceira pessoa, parece que a nossa história ela fica de fora, a nossa subjetividade ela não entra, né? A porta se fecha a partir do momento que a gente adentra um mestrado, e aí a gente vai pesquisar um tema em que a gente parece que não pode opinar sobre, ou não pode trazer as nossas próprias experiências para esse campo. Então, quando estava pesquisando, anos depois, obviamente, né, da minha formação, me formei em pedagogia em 2008, né, então, assim, já tem um bom tempo que eu me formei, e quando eu justamente tive essa iniciativa e esse desejo de retomar um estudo e adentrar no mestrado, eu, obviamente, fui buscar algumas referências e encontrei justamente no Pensamento Complexo de Edgar Morin algo que talvez me aproximasse desse meu desejo inicial, que era de fazer pesquisa, mas que eu pudesse estar inserida dentro desse contexto,
que também eu pudesse contar, trazer as minhas próprias vivências da infância e juventude para dentro dessa pesquisa. Então, eu, obviamente, quando me interessei nesse tema, eu estou trazendo a minha vivência pessoal de vida para dentro da minha pesquisa, porque eu trago as referências da Casa de Farinha. Por que a Casa de Farinha? Porque a Casa de Farinha foi o ambiente que eu mais convivi durante a minha infância e juventude, parte da juventude, com meu avô, com minha família. Então, esse contexto é um contexto que ele está inserido na minha realidade, na minha formação enquanto pessoa, enquanto ser humano, e, obviamente, que agora enquanto professora, né, atuante na rede de ensino. Então, eu estou trazendo uma pesquisa sobre o olhar da tradição, o que se aprende e o que se ensina numa casa de farinha. Eu fiquei me perguntando, e narro no meu trabalho, na construção desse meu trabalho, que os primeiros conceitos de matemática, até mesmo de ciência, que é o foco do meu estudo, obviamente, né? Então, quanto que eu aprendi dentro da casa de farinha? E que quando eu chego dentro da educação formal, parece que essas aprendizagens, elas não fazem mais sentido, porque a gente passa, então, a ser defrontado com o conhecimento científico, porque a gente tem um livro didático que está direcionado para esse estudo. Então, parece que aquilo que eu aprendi durante toda a minha vida e a minha infância, aqueles primeiros conceitos de quantidade, de massa, da quantidade de água que precisava ser retirada da massa para que ela tivesse um ponto exato, envolvendo aí os conhecimentos científicos, né, para poder ser levada ao forno, envolvendo os conhecimentos de física. Então, parece que eles não faziam sentido, e eu queria pesquisar algo que fizesse sentido e que fizesse dar visibilidade a esse saber, a esse conhecimento. Então, nessa minha pesquisa, eu trago justamente essa ideia de que na casa de farinha muito se ensina e muito se aprende, e que esses conhecimentos eles precisam ganhar visibilidade, e a escola é um espaço ideal para que isso aconteça, porque enquanto professora e observando a minha prática, eu vejo que eu sempre construí a minha forma de trabalhar com o meu aluno seguindo esse direcionamento do conhecimento científico. Só que há outros conhecimentos que a gente precisa valorizar e que precisa fazer com que o aluno conheça, né? Fazer com que o aluno, que esse conhecimento chegue até o nosso aluno, para que ele entenda que não só a ciência produz conhecimento, mas que há outras formas de construir conhecimento, que a ciência é uma forma de construir conhecimento, como a professora Maria da Conceição, uma grande pesquisadora da área e que tem dado visibilidade a esse conhecimento, né, por mais de 30 anos, retrata nas suas pesquisas. A ciência é uma forma de produzir conhecimento, mas existem outros modos de conhecer, né, de se fazer conhecer, de produzir conhecimento, que muitas vezes fica fora do ensino, principalmente, porque eles não têm esse espaço para poder se fazer presente, demonstrar o quanto eles podem contribuir para a construção da formação dos nossos alunos. É uma coisa importante que tanto a professora Maria da Conceição como o professor Carlos Adelmir trata, e que é bom a gente deixar bem claro também, e o pensamento complexo de Edgar Morin, e ele deixa muito claro isso também, que não se visa substituir um conhecimento pelo outro. Né? A ciência tem o seu valor, o conhecimento científico ele tem o seu valor, ele muito contribui para a formação da nossa sociedade, dos nossos alunos, né? Mas ele, por si só, ele não responde mais às questões postas hoje no mundo, e o conhecimento, os saberes da tradição, eles vêm complementar esse conhecimento científico. Então, o que se visa é unir esses dois conhecimentos para que ele um fortaleça o outro, não é substituir um pelo outro, né? Outra coisa importante que Maria da Conceição ela chama muita atenção é que uma sociedade ela não se constitui, ela não se constrói sem as bases dos saberes construídos dos nossos antepassados, porque ela vai dizer que é como se a gente estivesse cuspindo no prato que a gente comeu, porque se a gente desvaloriza, né, esse conhecimento que foi produzido anteriormente,
como que nós teríamos chegado até aqui se esses conhecimentos, se outros não tivessem produzido outros conhecimentos para que hoje nós pudéssemos chegar nesse avanço que nós temos hoje. Então, cada época ela produz os seus conhecimentos e esses conhecimentos são importantes para a evolução da sociedade e da própria humanidade. Então, a gente não pode desprezar esse conhecimento. É um autor que eu não tenho aprofundamento, mas que muito citado por Maria da Conceição e Carlos Adelmi, inclusive, é Claude Lévi-Strauss, que ele vem tratar dessa ciência primeira, né? Então, há uma ciência, a ciência que nós temos hoje, ela, se a gente for pegar, ela é muito jovem, ela é muito nova, né? Ela nasce ali no século XVII, 16, 17, né? Ela vai se intensificando e ela vai evoluindo, mas o conhecimento, esse saber adquirido no cotidiano da vida, ele é produzido há muito mais tempo. Então, foi fundamentado nesse conhecimento, que esse conhecimento científico ele foi produzido, ele foi sendo estudado, né? Ele foi ganhando espaços, ele foi avançando, mas a gente não pode jamais desprezar os conhecimentos que foram construídos anteriormente por nossos antepassados, né? Maria da Conceição, ela traz um texto em que ela trata de uma ciência, da possibilidade de uma ciência que possa sonhar. Eu acho que a nossa ciência hoje, por conta do rigor, dessa questão metódica, ela tem deixado muito de sonhar. E a minha pesquisa, eu venho trazer justamente essa ideia de trazer o sonho, né? De trazer essa coisa da construção humana, das vivências. A Casa de Farinha, ela se configura como um espaço importante de aprendizagem, não só da aprendizagem do conhecimento científico, mas das próprias relações humanas estabelecidas ali naquele ambiente. Né? Ali naquele ambiente havia a contação de histórias, né? A questão dos próprios mitos, né? De como eles envolvem o nosso imaginário, né? E ele imbrica no nosso mundo real, como ele nos transforma e ele nos modela. Eu acho que essa ideia de ciência separada da vida, que Edgar Morin trabalha muito, que ele vem trazer nas suas ideias justamente essa união, não é, entre os conhecimentos. Ele não trata especificamente de saberes da tradição, para ficar mais esclarecido também a respeito, porque é Maria da Conceição, né, de Almeida que vem trabalhar nessa vertente, né, com essa ideia de saberes da tradição, mas Edgar Morin vem trazer justamente essa união entre as culturas científica e humanística que a gente vê se perdendo. Então, os saberes da tradição, eles se aproximam muito desse saber humanístico, porque é uma relação mais próxima da natureza, mais próximas uns dos outros, é uma relação familiar, é uma relação que precisa ser fortalecida. Então, quando eu trago o conhecimento da Casa de Farinha, eu venho trazer não só na minha pesquisa o conhecimento da farinha, da fabricação da farinha em si, mas da própria relação do plantar, né, do preparar a terra, do manejo, do saber preparar. São saberes que estão envolvidos nesse universo que a gente precisa valorizar. O homem do campo, ele tem muito a contribuir com o nosso conhecimento e com o nosso fazer, né, pedagógico mesmo, eu diria. Então, essa questão da reforma do pensamento, eu vou lembrar que o professor Renato, ele sempre chama a atenção bastante para isso, assim, se a gente conseguir mudar a partir da gente, da nossa percepção, eu acho que a gente já está num bom caminho. Eu sei que é difícil, como o Danilo falou aí, a gente mudar algo que está tão enraizado, mas eu acho assim que a gente está no caminho. A professora Maria da Conceição, ela tem demonstrado que a gente está no caminho para uma mudança. O professor Carlos Adelmi tem assumido também esse caminho, não é? E nos instruído e nos ajudado a pensar também. E a minha pesquisa, ela vem trazer justamente essa complementariedade com relação ao que já foi produzido sobre os saberes da tradição. Não só aqui na nossa região, mas eu acho que a nível nacional mesmo. Quando eu estava fazendo um levantamento, né, de algumas pesquisas, a gente nota que ainda há muito pouco produzido nesse campo, mas a gente tem percebido também que nos últimos anos há um grande avanço com relação a isso, a gente tem percebido que as pessoas estão mais abertas e eu acho que a abertura da própria universidade para acolher esse tipo de pesquisa e para
poder dar visibilidade a esse saber já é um demonstrativo da necessidade da gente poder trabalhar esse tipo de pesquisa dentro da nossa própria universidade. Maria da Conceição também, ela tem uma fala dela, né, uma reflexão, que ela diz que muitas vezes esses saberes, eles não são valorizados justamente porque não são conhecidos. Então, a minha pesquisa, ela vem nessa vertente também, de fazer-se conhecer esse saber, esse conhecimento produzido com esse outro olhar, com esse olhar mais humano, né, mais próximo da natureza, com esse olhar mais sensível, né, que é o que Claude Lévi-Strauss também trata, né, dessa ciência sensível, né, mais acolhedora, mais humana, mais afetiva e mais amorosa. E o pensamento complexo, ele vem justamente fortalecer essa ideia de união entre os conhecimentos, né, de aproximar esse diálogo, de fazer dialogar conhecimentos diversos, né, que estão em campos opostos, mas que se complementam um ao outro, pensar a ciência, a pensar a nossa forma de viver, de construir conhecimento na nossa sociedade, que precisa ganhar outros olhares, uma outra abertura para enxergar os saberes da tradição, a importância que eles têm e o valor que eles têm para a nossa sociedade. Maria da Conceição, ela traz também a ideia de intelectual da tradição, e tem aí no intelectual da tradição Francisco Lucas da Silva, que é um agricultor, pescador do Rio Grande do Norte, né, um homem que tem uma grande sabedoria construída justamente nessa observância à natureza. Então, essa ideia de que não só a ciência ensina, mas que há outras formas e outros modos de ensinar e de aprender, né, e que a Casa de Farinha, por exemplo, muito tem a nos ensinar, temos a aprender com esses conhecimentos transmitidos, né? Então, é justamente essa ideia da minha pesquisa, né? De aproximar esses saberes, de dar visibilidade e de aproximar esses dois polos de conhecimento que muito têm a contribuir para a minha formação enquanto professora, para o meu trabalho efetivo na sala de aula e para o enriquecimento do nosso conhecimento como um todo. Como foi citado aí por Danilo, o Morin, ele trata justamente dessa ideia de que conhecimento não se trata de informação, né? Nós estamos com uma educação muito cheia de informação, né? Que a gente é bombardeado o tempo todo com muita informação, mas que nós não conseguimos pensar sobre essas informações. É justamente essa ideia de fazer o aluno pensar sobre esse conhecimento, refletir sobre esse conhecimento e entender que a ciência produz conhecimento, mas que nós também podemos aprender com outras formas de interpretação do mundo, de enxergar o mundo, né, e de conhecer e de fazer conhecer os conhecimentos que muito podem contribuir para o nosso crescimento enquanto seres humanos, enquanto pessoas mesmo, né? Então, essa é a ideia da minha pesquisa, não sei se contemplei na minha fala, mas fica aberta agora para a gente dialogar melhor e ir tratando sobre essas questões. Muito obrigada. Foi ótimo, Silva, deu um grande panorama da sua pesquisa, né, que é maravilhosa, um assunto bem interessante, bem profundo, né, e que casa muito com você, né? É interessante que, né, esses nossos encontros, eles não envolvem apenas nós, os convidados, né? Nós que estamos falando aqui. A gente vem sempre acompanhado por outras pessoas, né? Todas essas referências que vocês citaram, além, obviamente, do Edgar Morin, né? Mas a Maria Conceição de Almeida, o professor Carlos Aldemir, Juremi Machado, o Lévi-Strauss, a autora, desculpe, Danilo, eu não consegui gravar o nome dela, que há 50 anos estuda animes, né? Então, é uma conversa cheia de pessoas. Nós estamos aqui, né, conversando com várias pessoas. E isso é maravilhoso para a construção do conhecimento. A gente já pode abrir as perguntas, né? A gente pode fazer. Eu tenho uma pergunta que, assim, só para lançar o debate, uma pergunta para o Danilo e outra uma pergunta para a Sílvia. Danilo, o que
você fez o mestrado, né? Toda essa pesquisa você contou para a gente, da despetrificação. Aí a minha pergunta foi no sentido, o que te motivou a continuar nesse programa, né? Lógico, a trabalhar ainda com Edgar Morin. Faltou alguma coisa que você quis desenvolver um pouquinho mais? Ou surgiu uma outra coisa diferente? Qual é a motivação que te faz agora seguir por agora 4 anos estudando no doutorado? Fala aí para a gente. Eu também fiquei com essa pergunta quando eu terminei o mestrado, Alessandra. E assim, no meu texto eu aponto várias proposições do porquê dessa petrificação, né? Compreender os caminhos que levaram a ela, como é que historicamente a educação, principalmente no Brasil, ela se desenvolveu para chegarmos nesse processo de um ensino que, de certa forma, ele, em sua maioria, não digo que não tem exceções, em sua maioria, é um ensino, de certa forma, conteudista, ainda conteudista, né? Embora tenhamos exceções, bons exemplos aí, e a gente pode pesquisar e encontra também bons exemplos. Então, no meu mestrado, eu tentei fazer essa compreensão. Acho que foi até um verbo que foi o professor Renato mesmo, nas suas orientações, durante que me favoreceu a colocar como objetivo na minha pesquisa, que era compreender justamente a necessidade de uma reforma de pensamento de professores da educação básica, que foi isso que eu me propus com o meu estudo, a partir de um elemento da cultura humanista, que é um elemento artístico da cultura pop japonesa, que são os mangás ou animes, os mangás que são as histórias de quadrinhos, né, os animes, as representações das visuais, mas eu construí tudo isso com base nas minhas experiências e reflexões, juntamente com os autores que eu abordo durante o estudo. E para seguir para um mestrado, eu acho que eu teria que, justamente a partir de agora, estar lá com eles, estar lá com os professores, estar lá no chão da sala de aula. E o que eu me proponho eu já busquei a compreensão do porquê que a gente tem esse símbolo, de certa forma, petrificado, quais os possíveis caminhos para sair dela, mas na prática, como é que isso é possível? Será que o professor está aberto a essas mudanças? Tanto que um possível projeto que eu escrevi para o doutorado era de uma pesquisa-formação, uma pesquisa que envolva diretamente os docentes no processo de ensino, utilizando justamente desse aspecto da cultura humanista que eu coloco em destaque desde o mestrado, que é a cultura pop japonesa. A pesquisa-formação, que inclusive é algo que já é defendido por um autor chamado Roberto Sidney Macedo, um pesquisador da UFBA, que tem inclusive um livro chamado Pesquisa-Formação, Formação-Pesquisa, que justamente ele traz essa proximidade desse tipo de pesquisa com o pensamento complexo de Edgar por justamente ser um processo recursivo e colaborativo. A gente ter em conjunto, ao mesmo tempo que como pesquisador eu faço minha pesquisa, eu gerar formação para os professores que também geram formação para mim e também gera pesquisa para os professores. É um círculo que se retroalimenta, no qual as posições dos docentes também são importantes. Afinal, o pensamento complexo ele é o pensamento de acolhimento de posições, de certa forma, contraditórias, para que encontremos um caminho para sair dessa estagnação. Então, basicamente, é isso que me motiva a seguir nessa linha do pensamento complexo. O mestrado foi só o pontapé, e eu acho que o doutorado vai ser a continuação, mas isso vai muito além do que eu acho que o doutorado. Sim, isso aí, obrigada. E antes de passar a bola para o professor Renato, tem a pergunta para a Silvia. Silvia, você falou no início, né, da sua fala sobre subjetividade, né, de falar da pesquisa e estar, ao mesmo tempo, inserida nessa pesquisa, né, trazer suas vivências para a pesquisa. Essa foi a sua motivação primeira, né, pelo que entendi, para fazer o doutorado. Aí eu fiquei com uma pergunta, Silvia, qual é para você, né, que você imagina, o desafio que vai ser de trazer essas experiências, toda essa pesquisa que você está fazendo da Casa de Farinha, né, esses aprendizados, esses que você trouxe, né, você aprendeu os primeiros conceitos de vida, né, dentro desse contexto, para a prática de ensino, né? Para você, quais são os desafios de trazer a Casa de Farinha para a prática de ensino? Como é que você vê isso?
Como eu disse, eu sou pedagoga, né? Então, assim, eu trabalho com crianças de 1º ao 5º ano, né? As crianças menores. Eu acho que quando a gente está inserido num contexto, por mais que a gente tenha as influências, que hoje a gente sabe que toda criança já parece que já nasce sabendo, né? E já interessado por esse universo, né? Mas eu acho que elas estão mais propensas e mais abertas a acolher outras formas de conhecimento, né? Assim, aguçar essa curiosidade, como o próprio Edgar Morin ele fala, né? Que as crianças menores, elas têm mais esse desejo, né? Essa curiosidade, essa vontade, essa abertura também para acolher outras formas de conhecer. Então, assim, a primeira coisa que me motiva também a levar esse conhecimento para a sala de aula talvez seja essa questão de que as crianças menores elas tenham esse desejo, né, de acolher melhor outros conhecimentos. Obviamente que eu sei que eu vou ter as dificuldades, né? A gente tem uma educação muito estruturada e muito voltada para o conhecimento científico, e quando a gente apresenta, quando se fala em saber da tradição por si só, parece que a gente está remetendo a algo do passado, a algo que não tem a contribuir mais para o nosso presente. E é justamente o contrário, a gente precisa entender que foram esses conhecimentos, né, que nos trouxeram até aqui, porque o que hoje nós temos de conhecimento foi produzido a partir desse conhecimento, dessa ciência primeira, né, que nasce lá nessa troca, nesse diálogo, nessa experiência no cotidiano das pessoas, e eu acho que é o que está faltando muito hoje para as nossas crianças, é justamente essa conexão com as suas próprias vidas e com as suas próprias histórias, né? Então, o que eu tento buscar na minha pesquisa também é essa conexão com a minha própria história, a partir dessa conexão comigo mesma, levar essa conexão para o outro, né? Assim, Conquista, ela é uma cidade que a gente daria um leque enorme para a gente trabalhar com a questão da mandioca, da farinha e do que a gente pode aprender a partir disso, né? Conquista é conhecida até como a capital do biscoito, né? Então a gente pode estar introduzindo conteúdos a partir desse direcionamento, né? Então, assim, buscando nas histórias dos nossos alunos, nas pesquisas, né? Como eles, de alguma forma, tiveram contato com essa cultura, né? O que eles podem dizer sobre. Eu acho que a minha pesquisa, assim, obviamente que talvez se tivesse ligado mais a comunidades que têm esse histórico da produção da farinha, fosse até mais fácil. Mas eu acho que é um campo que a gente precisa explorar e a gente precisa buscar e levar para os nossos alunos, a partir da minha própria vivência, essa conexão com outras experiências que muito podem ajudar e contribuir para que eles cresçam, né, para que eles possam... o próprio mito da mandioca, como a mandioca ela surge, né, ela data de mais de 5.000 anos, né, ela é uma cultura originalmente brasileira, ela está na base da alimentação, né, das nossas famílias. Então, assim, há um leque enorme de possibilidades que eu posso estar explorando para trabalhar com os alunos essa questão. E, a partir da minha própria experiência, fazer com que o aluno também construa suas próprias experiências, né? Busque conhecer suas próprias histórias, né? Busque valorizar também a sua cultura, né? Porque a mandioca, ela está inserida na nossa cultura, né? Popular, na nossa cultura social. Então, acho que a partir dessa minha ideia, eu viso contribuir para que, de alguma forma, eu possa melhorar, né, o ensino dentro da sala de aula. Maravilha, Silvia, maravilha, obrigada. Professor Renato, alguma pergunta para os seus mestrandos? Não. Alessandra, eu queria dizer, eu queria dar um testemunho aqui de como eu estou assim, feliz, né, de ver o Danilo, vocês já sabem, né, quem é do grupo, você também que chegou há um ano, já sabe né, do quão precioso é o Danilo, né? E como ele se integrou no grupo, e como ele ajuda, E também agora, ouvindo Silvia falar, eu lembro bem de Silvia
desafio no início, que era, né, a gente conseguir conversar sobre a tradição, que não é exatamente uma matéria que eu me sinto seguro em conversar, mas como a gente aceitou o desafio, ela topou, e como foi, assim, vendo Silvia falar agora, eu fico assim, eu fico muito orgulhoso, na verdade, sabe? Fico muito orgulhoso de ver que tanto um, quanto uma, quanto o outro, são verdadeiros embaixadores da teoria do pensamento complexo. E tanto um quanto o outro falou do seu trabalho muito melhor do que eu poderia falar. Então, eu acho que isso é um presente que eles estão me dando nesse final de ano. Eu fico muito feliz, muito emocionado de ver. O Danilo já não é assim tanta surpresa. Eu não sei se eu posso confidenciar aqui, não vou falar não. Deixa para depois, porque está ao vivo, né? E o pessoal vai todo mundo depois falar. Mas qual é que foi o comportamento de Danilo na entrevista que foi para o doutorado? Acho que eu posso, não sei se eu posso. O que você acha, Alessandra? Posso falar rapidinho alguma coisa ou é melhor não falar? Olha, fica à vontade, professor. Não, porque eu participei da entrevista dele, lógico, né? Mas foi assim, o Danilo chegou na entrevista do doutorado, ele tinha 15 minutos, 10 a 15 minutos para falar o trabalho dele, e ele expôs o trabalho dele de uma forma tão brilhante que a minha colega professora que estava comigo participando da entrevista, ela ficou assim, ele começou a falar e depois que ele terminou, ele expôs tão bem o trabalho dele, tão bem a pesquisa dele, que até a professora que estava do meu lado, que não estuda exatamente a complexidade, como ela ficou assim, maravilhada com o trabalho dele. E ela disse: olha, professor, se o senhor não pegar esse menino para o seu doutorado, eu quero para mim, porque não é possível. Ele explicou que ela tomou uma aula de complexidade junto com o trabalho de Danilo. Então, assim, para mim não é surpresa, né, que Danilo consiga falar tão bem do trabalho dele que ele fez no mestrado, que ele fale tão bem da teoria do pensamento complexo. Mas a Silvia para mim está sendo uma coisa assim muito legal, muito como a Silvia tá incorporando realmente. E como ela disse, é porque ela vive isso, sabe? Eu acho que isso é possível porque ela vive. Se fosse eu não conseguia falar desse jeito, sabe? Eu não conseguia falar com tanto propósito, com tanta... Então isso para mim eu fico muito feliz, sabe, Silvia? Eu fico muito feliz, vocês me deram um presente de final de ano. Não foi só esse boné, não. Foi foi assim, foi o seu acolhimento à teoria do pensamento complexo, à tradição, e como eu acho que essas coisas se encaixaram muito bem, sabe? Porque tem vezes que não encaixa, né? Tem vezes que não encaixa, a pessoa não encaixa na pesquisa, não. Aí fica aquela briga com a teoria, fica aquele negócio perguntando se é assim mesmo, se não é, fica uma coisa meio... Mas você, assim, para mim, sabe, Silvia, eu queria te parabenizar muito pela sua... Como é que... Eu não gosto de falar assim, né? Mas pelo seu percurso, sabe, Silvia? Pelo seu percurso, eu acho que é a melhor palavra. Então, eu fico muito feliz mesmo e tenho certeza que depois do que vocês falaram, assim, quem nos ouvir hoje ou quem vai nos ouvir mais para frente, as pessoas ficaram muito curiosas de ler o seu projeto, de ler o seu trabalho. E depois eu espero que você continue no grupo ajudando os próximos candidatos a estudarem a tradição também, para me ajudar também, né? Entendeu? Isso é importante. Sim, é verdade. Ela já traz um grande conhecimento que agrega bastante ao grupo, né? Exatamente. E a nossa pergunta, professor, sobre a divulgação? Bom, então a pergunta que eu faço para vocês, Danilo e Silvia, é a pergunta que a gente faz sempre a todos os nossos conversadores aqui. Foi muito interessante, depois que todos eles, né, as respostas são muito interessantes, e particularmente aí essa penúltima que fez aí, com o Juremir também, ele falou muito bem, foi um momento muito legal. Aí sim, a pergunta que a gente faz é a seguinte: o que você acha? Aí tem um parêntese que a Alessandra fala muito bem. Se você também não achar nada, você não precisa achar alguma coisa. Você pode não achar nada, você pode achar que não tem. Não precisa obrigatoriamente dizer que tem, entenderam? É bem espontâneo. Se você acha o que você acha
que essa sua pesquisa, esse seu trabalho, tá, pode tem a ver alguma coisa com a divulgação científica, a popularização da ciência, que é o grande guarda-chuva do projeto de pesquisa da professora Alessandra Santos. Quem quer responder primeiro? Eu posso começar, professor. Quando a gente pensa assim na palavra divulgação científica, a gente pode até pensar, será que é somente deixar assim à vista os desenvolvimentos da ciência? Só é ciência aquilo que se faz dentro de um laboratório? A gente, durante estudos que faz no GPEC, inclusive, a gente vai verificar que não. Muitas coisas que se fazem fora de laboratório são também ciência. Existem outros seres atuantes que também fazem ciência. Isso que a gente está fazendo aqui nessa live também é fazer ciência. Então, minha pesquisa, ao tentar promover essa reflexão, eu acho que também é uma forma de divulgar a ciência. Por quê? Porque a ciência, embora eu não tenha falado diretamente sobre o ensino de ciências assim rigidamente, sobre os conteúdos, sobre outros tipos de metodologia dos professores, ele ainda está muito distante da sociedade. A sociedade ela não reflete sobre o que acontece à sua volta, e não é somente o que acontece no laboratório. Questões ambientais, questões sociais, questões políticas. A sociedade está, de certa forma, paralisada, acolhendo tudo que lhe vem de muito bom grado, como a gente sempre fala, e o Edgar Morin coloca isso lá nos seus textos. Ela acolhe tudo. E nós sabemos que é necessário uma transformação, uma reforma de pensamento para que as pessoas elas possam, de certa forma, atender às demandas dessa era contemporânea que nós estamos. E esses problemas que o Edgar Morin coloca em vários dos seus livros, como Educar na Era Planetária, por exemplo, colocam em xeque se essas formas de pensar embasadas em concepções concebidas há décadas atrás, elas ainda são suficientes para isso? O ser humano ele é capaz de responder a algumas crises que ocorrem no seu percorrer da sua história? Nós tivemos aí recentemente casos em que a sociedade ela não soube se comportar diante de crises. Por quê? Porque ela se acostumou a, de certa forma, acolher tudo, não se questionar, não desenvolver conhecimento, não sair, não se libertar de um estado prosaico que se instituiu na nossa sociedade. Então, a minha pesquisa é uma forma de divulgação porque ela se propõe a libertar desse estado prosaico para um estado poético, que é justamente vislumbrar novas possibilidades de desenvolver um conhecimento a partir de uma pesquisa de mestrado. Então, eu acho que isso também é divulgar a ciência. Isso é tornar a ciência, como foi falado lá no encontro anterior com os doutorandos, que o Pierre falou muito bem, tornar a ciência viva, a ciência que não está restrita ao que a gente tem num livro, mas sim uma ciência que está aberta a novas possibilidades diante desses desafios que a gente tem, diante das necessidades do futuro. Então, eu acho que a minha pesquisa ela se encaixa nessa perspectiva, se a gente pensar que divulgar ciência é trazer de volta aquilo que esteve há muito tempo consolidado na nossa sociedade, mas ficou paralisado no tempo, que é o desenvolvimento do conhecimento, a partir das nossas reflexões. Então, eu acho que isso responde, de certa forma, essa pergunta. Ok, obrigada. Bem, desculpa, Alessandra, você ia falar. Não, eu ia falar, e Silvia? Ah, sim, bem. Eu vou pelo caminho que Danilo desenvolveu aí. Assim, eu vejo que, assim, depende do que eu entendo como ciência, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela hoje está muito enraizada num tipo de fazer ciência que parece que outras ciências não tem lugar mais para poder operar, digamos assim, né? Para poder responder aos problemas do mundo, né? Parece que a gente se apegou tanto a uma forma de conhecer e pelas nossas discussões a gente vê que isso é pensado, né? Que isso é estruturado, né? Assim, é uma forma de racionalizar o mundo mesmo, né? De fazer a gente pensar de uma única forma. Eu estava lembrando aqui que eu não comentei no início, mas o professor Carlos ele traz uma fala assim: se a ciência os conhecimentos científicos são os únicos que respondem
aos fenômenos do mundo, né, aos problemas do mundo, como explicar, então, que pessoas, que comunidades que vivem isoladas, né, fora desse conhecimento científico, eles conseguem viver suas vidas, eles conseguem se adaptar, eles conseguem resolver seus problemas, né? Então, assim, a gente vê que essa forma de produzir ciência, ela é aceita e validada pela maioria, né? E quando a gente vem com a proposta de apresentar um outro tipo de ciência e mostrando aí que uma outra ciência é possível, não no sentido de que do que Isabel Stengert trabalha, né, mas de que há outras formas de conhecer, de se fazer conhecer, né, os fenômenos do mundo, eu acho que também é uma divulgação. A partir do momento que eu me proponho a apresentar uma outra forma de produzir conhecimento, uma outra forma de ciência, né, e que eu entendo que esse conhecimento produzido na Casa de Farinha é uma ciência e que eu passo a defender essa ideia, eu estou divulgando uma ciência. Eu estou dizendo que há outras formas de ciência e que não só o conhecimento científico é capaz de responder aos fenômenos do mundo e que esse conhecimento ele precisa ser valorizado, mas mais do que isso, ele precisa ser conhecido para se tornar valorizado na nossa sociedade. Eu acho que é esse o meu papel. É o nosso papel aqui hoje, é o papel também nosso nas nossas pesquisas, né? Que é divulgar a nossa ciência a partir do nosso olhar e daquilo que a gente compreende como sendo ciência. É isso. Que lindo, nossa. Obrigada, Silvia. Eu estou com o microfone ligado, né? Silvia, que legal. Eu acho que isso aí, foi muito legal, né, Alessandra? Porque você viu lá nos doutores, lá, uma pergunta que aí fez, que é uma pergunta fundamental, né? Que ciência que nós queremos divulgar, afinal de contas, né? Então, realmente, a ciência que nós estamos praticando, fazendo, a partir das nossas pesquisas, não é a ciência, vamos dizer assim, a ciência considerada o tradicional trabalhado na academia a respeito daquela pergunta de Alan Chalmers, o que é ciência, afinal, né, que fez o Alan Chalmers. Então, a nossa ciência é uma ciência distinta dessa ciência mais, vamos dizer assim, mais instituída, né, mais instituída. Mas, então, do jeito que a gente faz, a gente está divulgando essa outra possibilidade de fazer ciência. Então, eu acho que esse é o nosso papel, Alessandra. Esse é o papel que eu não tenho. O que eu não tenho é muita certeza que você sabia disso quando você veio para a Vitória da Conquista. Você sabia disso quando eu acho que não, né? Você está fazendo assim com a cabeça, né? Então, está vendo que legal, Alessandra? Você acha que você esperava uma coisa e está encontrando outra. Sim, eu acho que isso é absolutamente. Muito... Pois é, então eu acho que isso é muito bom, sabe, Alessandra? Porque isso é, na verdade, assim, eu acho que isso é um pouco do que o Edgar Morin fala da complexidade, né? Da gente construir os nossos caminhos caminhando, né? Então, eu acho que é isso. Então, você também está vivendo isso. Sim, com certeza, né? Quando eu fui para... que agora eu não estou em Conquista, mas quando eu fui... Ela está no Rio, gente. Está no Rio. Não fala, próprio, está gravado. Agora já sabem onde me encontrar. Olha só, quando eu tive o projeto de pesquisa, não sei, eu sabia da complexidade, né, que já é um tema que eu trabalhei no doutorado. Eu não trabalhei com Edgar Morin, embora na minha tese eu faça referência ao Edgar Morin, né? Mas eu digo, o meu orientador não trabalhava com Edgar Morin, ele trabalhava com a complexidade em geral. Eu, pelas pesquisas que fui achando que falava Edgar Morin, mas essa aproximação veio do Morin, né, veio de estar num grupo, num programa que me possibilitasse uma abertura, né, de aprendizado, de conhecimento, mas, de fato, eu não tinha ideia, né, dessa nossa pesquisa, desse nosso projeto aqui. Quem diria que eu estaria fazendo isso antes, que nós estaríamos aqui antes? Eu não diria, né? Então, isso tudo é uma contribuição de todos nós, né? E eu fico muito feliz por estar fazendo parte disso com vocês, né? E estou aprendendo bastante. E tudo isso está ficando registrado aqui no YouTube. Muito bem. Então, eu só gostaria de falar o seguinte, né? Para ficar para a posteridade, já que está sendo gravado isso aí. É que
não existe, é evidente, né, que existem inúmeras formas de trabalhar com o que nós chamamos de teoria do pensamento complexo, né? Eu estava assistindo outro dia, acho que ontem ou anteontem, uma discussão sobre Edgar Morin e tudo, e as pessoas, os professores discutindo se o pensamento complexo era uma teoria ou era um paradigma, coisas assim. Então, assim, que são discussões importantes e tudo, mas o olhar sobre o ensino, a sala de aula, né, e esse olhar de como fazer pesquisa, né, do pesquisador a partir do uso das artes, do cinema, é muito nosso, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho muito bacana, sabe, Alessandra? É uma coisa que nos traz identidade, né? Nos traz a nossa pequena forma de trabalhar e, ao mesmo tempo, homenagear a teoria do pensamento complexo, que é muito vasta, né? Que é muito grande, né? Ela contempla muitos aspectos, infinitos aspectos, né? Em que eu consigo falar isso, que foi como eu fiz, e a gente está conseguindo dar visibilidade a essa forma de fazer, de trabalhar, de pesquisar a partir da ação, né, da teoria do que eu chamo, do que a gente chama um pouco de teoria do pensamento complexo. Eu acho que isso é importante destacar, porque às vezes o pessoal está olhando, assiste outros, se você botar aí na internet, hoje o pensamento complexo é um mundo de coisas, né? Então eu acho que agora que a gente... Mas casou muito bem com o seu tema de pesquisa, né, que foi a divulgação e a popularização da ciência, porque essa é a nossa forma de fazer e popularizar a ciência. Isso aí. Obrigada. Bom, gente, não temos mais nenhuma pergunta, salvo se algum de vocês quer perguntar um para o outro, né? Se vocês quiserem fazer alguma reflexão, alguma coisa assim, mas acho que podemos encerrar nosso último encontro do mês. Fico muito feliz de estar encerrando aqui nesse ano, né? Lembrando que em janeiro a gente tem duas apresentações ainda, mas vamos colocar aqui no canal, e aguardo todos que estão nos vendo para o próximo ano, e eu me despeço aqui, agradecendo a presença de vocês. Então, eu também queria me despedir do Danilo, da Silvia, né, especialmente da Alessandra também, desejar a todos boas festas, né? Agora a gente só volta a se ver aí no ano que vem, então boas festas. É um período que eu gosto muito particularmente, né? Esse ano a gente, acho que pode confidenciar uma coisa aqui, né? Esse ano eu tô bem assim apreensivo, né? Porque eu tenho a minha filha mais nova viajou, saiu do Brasil, está lá trabalhando lá nos Estados Unidos. Foi trabalhar lá onde está nevando lá. E a outra, que é a mais velha, né, que é a Natália, que está vindo da Austrália para cá, para ficar comigo aqui esse período. Então, eu estou com um sentimento bem assim, né, que ao mesmo tempo uma está longe e a outra está chegando. Então, mas eu estou bastante emocionado, bastante emotivo com isso, né, que vai ser um momento, para mim, vai ser um momento muito... Não vejo a minha filha mais velha há quase 7 anos que eu não vejo ela. Então, para mim, vai ser um período bastante bacana. Provavelmente, vocês que me acompanham aí, vocês vão ver fotos e fotos dos meus passeios com a Natália. E a outra, se vocês querem entrar no Instagram dela aí, a Alessandra, acho que conhece o Instagram dela, está botando toda hora, ela coloca coisa da viagem dela, está adorando. É onde ela quer viver agora, acho que ela não volta para a conquista mais não, viu? E agora que já conheceu o mundo... O mundo é isso, viu, gente? Pois é. Então, pronto. Eu desejo a vocês de coração um Natal muito bacana, um Ano Novo muito bacana. E, Alessandra, você costuma ir a Copacabana ver os fogos ou não? Eu costumava, professor. Hoje já tem outra realidade. É isso aí. Eu também já não iria mais, não. Já fui algumas vezes, mas não iria mais, não. Então, pronto. Então, eu agradeço vocês. Só aguardem aqui, a gente dá um tchau para as pessoas que estão nos assistindo. Né? Um beijo e fiquem comigo.